Hoje o nosso convidado é o pesquisador da Embrapa, José Nilton Medeiros, que vem falar para a gente de uma preocupação, aliás, preocupação dos produtores de banana. Nós vamos falar de muitas coisas, de muitas prevenções e da triste realidade que muitos produtores estão passando. Primeiramente, José Nilton Medeiros, bem-vindo ao nosso SIC Rural. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Cleves. É uma satisfação estar aqui com você, participando do programa SIC Rural, né? E Obrigado. estamos aqui à disposição Quanto para tempo de falar sobre Embrapa, o Zé Nilton? problema cerca de 40 anos. 40 anos. A Embrapa Isso. está com 50, você só tinha 10 aninhos na época. Que legal, hein? Gente, olha, considerando a grave ameaça do moco, né, na bananeira, uma praga, né, que está prejudicando a produção de banana, nós trouxemos aqui, principalmente do Baixo Madeira, nós trouxemos aqui o Zé Nilton para que faça um inventário desse estudo de como se já há uma precaução nesse tal de moco, Zé. Pois bem, o moco é uma doença bacteriana e é um problema muito sério nas regiões do Baixo Não é de Madeira. agora não, né? Sempre Essa, teve. essa doença, principalmente nessa região do Baixo Madeira e adjacências, já está presente, eu pelo menos tenho conhecimento há mais de 40 anos, né? Mas nos últimos anos se acentuou bastante a ocorrência e a abrangência de área, até porque se ampliaram os plantios de banana nessa região. E como fazer para evitar, Zé Nilton? A doença tem vários fatores que influenciam a disseminação. E agora a gente está passando por um momento muito sério, que são as enchentes e as alagações nessas regiões. Então a gente tem informação que muitos bananais estão embaixo de água, né? E a água é um disseminador da doença, porque a bactéria é transportada pela água e passa de planta para planta e de área para área, levando a bactéria, né? E essa preocupação, Zé Nilton, você está vendo também por parte dos demais poderes do nosso estado, não? Sim, inclusive há cerca de um mês nós tivemos reunidos, inclusive até fizemos uma proposta, né, para discutir a questão do problema do moco com as principais lideranças do setor agrícola, né? Pessoal da Secretaria de Agricultura do Estado, Secretaria Municipal de Agricultura, IDARON e EMATER. Existe uma preocupação, né, de todos nós em decorrência dessa situação que cada vez mais vem se agravando, né? E tem como haver um controle desse moco ou não? Sim, e na verdade a grande preocupação é que o controle é complexo, por isso que demanda uma ação de política pública, porque, para entender melhor, vejam que o controle passa, primeiramente, pela eliminação de plantas doentes, numa primeira etapa, a segunda, erradicação total das plantas, Acabar com elas. A gente fala em etapa parcial, primeiramente, porque para dar a oportunidade do produtor colher a produção daquelas plantas que ainda se encontram sadias. Um aviso, né? Um aviso, né? Aviso, é. Ele vai se preparando porque ele vai ter que eliminar ela para dar um descanso para a terra, é isso? Isso. Esse pousio, como é chamado, o período de descanso, são de 2 anos. 2 anos. Então vejam que para o produtor torna-se complicado, porque ele vai ter que deixar de explorar aquela área, embora uma vantagem é que ele pode cultivar naquela área outras culturas. Outras culturas. Como milho, feijão. E esse moco ele não prejudica as demais culturas? Não prejudica. Ele é exclusivo da bananeira? É exclusivo da bananeira. Ataca outras plantas como helicônias, mas não são plantas cultivadas aqui, né? Então não há problema, né? Certo, certo. Por isso que nós temos debatido a questão dessa proposta, porque para dar condições para o produtor passar por essa fase, né? Essa proposta foi da Embrapa para os poderes ou não? Sim. Antecipadamente a gente já havia discutido principalmente com a EMATER, IDARON, né? A IDARON tem uma importância muito grande porque é o órgão que responsável pela defesa sanitária vegetal no estado, né? Pela saúde da agricultura. Pela saúde da agricultura, né? Então a gente pensa que deve haver uma estratégia, uma orientação, uma preparação ao produtor
né? Para que ele, ó, você vai colher a tua safra, depois você vai ter que parar com isso aqui para a gente acabar com o muco, né? Sim, porque o moco ele precisa desse tempo para morrer. Morrer. Então, ele leva esse tempo para ficar extinto no solo, né? Porque tem muito produtor, Zé Nilton, que é apaixonado pela produção da banana, né? Parece que ele não sabe fazer outra coisa a não ser para plantar e colher banana, né? E ele tem que passar por essa adaptação para o próprio bem dele, né? Sim. E, além disso, para o desenvolvimento desse plano, a necessidade também que haja um apoio para o produtor, para ele plantar, fazer os novos plantios nessas áreas que ficaram em posil com mudas micropropagadas, ou seja, produzidas em laboratório. Por quê? Porque se ele pegar mudas da região que foi afetada, vai correr o risco de começar... Perfeitamente. Não adianta ele ficar 2 anos e falar, vou lá na fazenda do Zé Nilton e comprar umas mudas dele. E vai que a banana do Zé Nilton também tem um muco, né? Sim. Então, por isso que ele tem que ser de laboratório. De laboratório, porque as mudas de laboratório vêm livres de pragas, doenças, e assim ele não leva para a sua área o moco. Impressionante, entendi. Zé Nilton, e com isso também é preciso, inclusive, quero crer que vocês têm, o governo deve ter estudado isso, até uma área de crédito, um incentivo para que ele possa optar por outro tipo de produção, né? Sim, nessa proposta, a gente tem colocado que a necessidade do apoio do governo como um todo, né? Porque os produtores vão necessitar de recursos, inclusive para esse período de posil, né? Instalar outras culturas e depois se planejar para o plantio dessas mudas vindas de laboratórios, né? Que tem um custo, e por aí passa também a nossa participação como pesquisa na indicação de variedades que podem ser plantadas, né? Pode ser, inclusive, as variedades tradicionais, desde que sejam produzidas adequadamente. Zé Nilton, o moco sempre existiu ou agora que está tendo mais essa preocupação da Embrapa? Porque se tratando de uma pesquisa, quer dizer, quando se fala em pesquisa, é uma descoberta ou não? O moco está presente, como eu já tinha falado, há bastante tempo nessa região de ribeirinhos. Certo. Né? Mas já foi verificado, através de exames laboratoriais, a ocorrência em praticamente, eu não vou dizer em praticamente todo o estado, mas a maioria dos municípios. Há um trabalho de 2012 que fez um mapeamento com base em amostragens pontuais, né? Certo. E localizou o moco em vários municípios. Então, isso foi em 2012, trabalhos que começaram em 2004. Esse levantamento foi feito de 2004 a 2010, né? Houve uma suspensão desses levantamentos, mas é possível que a realidade hoje seja diferente, principalmente no interior. Entendi. Porque o moco, se acontece numa plantação, ela é abandonada, ele se extingue, né? Acaba por si. Acaba por si. Já nessa região do Baixo Madeira e adjacências, não acontece isso porque está se plantando frequentemente nas mesmas áreas. Entendi. Ocorre a propagação muito grande porque os produtores usam mudas deles próprios, né? Então sai de uma área afetada para outra e assim vai abrangendo, né, uma área maior. E além disso, a natureza da região favorece a disseminação do moco, como por exemplo está acontecendo agora, a cheia, inundação, a água no momento está sendo o principal disseminador da doença. Quer dizer que ela ajuda, então, a acabar com ele? Não, ajuda a disseminar. A disseminar? A disseminar. Meu Deus do céu. Então, veja que problema nós temos no momento. Quando a gente tinha feito essa reunião em fevereiro, a gente estava considerando outros fatores de disseminação, como mudas. Como mudas. Mas agora, com esse problema... A água vai se encarregar de proliferar. Então, vejam que problema está existindo para essa região. E né? o que nós temos para dizer, Zé Nilton, o que você diria para o produtor que tem um produtor de banana, onde ele deveria buscar socorro, orientação? No Idaron deve ser, ou na Emater, onde?
Ele deve procurar orientação nos órgãos que dão assistência para ele, né? A gente sabe que hoje, há muito tempo, né, é uma região que tem a assistência da Emater. Sabemos que também o Senar dá assistência, né, a uma determinada área dessa região. E a Idaron também, embora a Idaron não seja um órgão de assistência técnica, mas pode contribuir muito, né, em campanhas para erradicação da doença, né? Inclusive, a Idaron tem uma metodologia muito interessante para desenvolver, principalmente em termos de conscientização e de preparo dos produtores para aceitar uma determinada medida de controle de praga ou doença. Entendi. Zé Nilton, além da banana, da bananeira, do muco, existem outras preocupações que a Embrapa tem descoberto em pesquisas de outras culturas? Sim, como eu trabalho com pragas, e em relação à banana, a gente trabalha como um todo, né? Na própria bananeira, existem outras doenças e pragas, né? Eu vou até explicar, porque a gente fala doença e praga. No contexto geral, praga, inclusive pelo Ministério da Agricultura, praga envolve tudo, né? Inseto praga, doenças, mato, né? A erva daninha, né? Tudo é praga, né? E a gente, na pesquisa, na academia, costuma separar praga de doença. Então, exemplificando. O muco é uma doença. A doença, não é uma praga. É uma praga, mas... Deus o livre dessa praga. Pois é uma praga, e na academia, na pesquisa, chamada de doença. Porque é o seguinte, nessa definição de doenças que atacam plantas, são aquelas cujos agentes são fungos, bactérias, vírus, nematóides. Um outro caso de pragas, que também é estudado pela pesquisa nas universidades e tal, são aqueles agentes que causam danos e são insetos pragas. Por exemplo, na bananeira mesmo tem a broca da bananeira, que é muito conhecida, né? Broca. Broca do café, mandarovada ou mandioca, que é um inseto, né? Mandarová, eu falo mandruvá, é mandarová, né? Mandarová. Mas é um nome comum, né? Então, os nomes comuns são assim muito variados. Uma região é conhecida por um nome, outra por outro, né? Mas então, Zé Nilton, a gente mais uma vez fala aqui para você, meu amigo produtor, você que cultiva sua banana, fique atento, procure entender melhor o que é um moco, pode buscar as suas orientações através da Idaron também, mas a Emater, aquele que te dá assistência, como o Zé Nilton disse. Você sabe com quem você fala quando se trata em produtividade, e que você seja prudente. E agora, principalmente com as enchentes, como disse o Zé Nilton, essa enchente colabora e muito ainda para aumentar o moco na sua região, principalmente dos nossos irmãos ribeirinhos. Algo mais que você queira acrescentar, Zé Nilton? Eu gostaria de dizer que, como a gente falou de bananeira, né? A bananeira tem outras pragas também muito importantes, né? Como uma doença também muito conhecida, que é o mal do Panamá, chamada também de... O que é o mal do Panamá? É uma doença, os produtores, quando eu falar, eles vão... Muitos já conhecem, né? Mas vão entender quase que de imediato. Quando a planta está atacada e a infecção está presente, quando ele corta o pseudocaule é o tronco da bananeira. O tronco da bananeira. Ali no miolo, no meio, na região central, está muito escurecido. Tipo apodrecido, né? Apodrecido. Forma aquela circulação, né? Faixas largas, negras, que é um dos sintomas principais e fácil de observação pelo produtor. Também a parte aérea, né? As folhas ficam muito amareladas e causa a morte da planta. É uma das principais doenças da bananeira e ocorre principalmente na banana maçã, a nossa banana muito apreciada, né? A banana, tá certo. Bom, e isso afeta não a fruta também, né? A banana em si, né? Sim, essas doenças afetam as frutas porque reduz a produção, os cachos são produzidos de tamanho menor, frutos pequenos, né? Sim. E às vezes
e pode matar a planta e ela não produzir, né? Entendi. José Nilton, mais uma vez, muito obrigado. Quando você tiver mais resultados de pesquisa ou preocupações em pesquisa, o SIC Rural está à sua disposição. Tem um carinho muito grande pela Embrapa. A Embrapa tem uma ligação muito forte com Rondônia, porque se misturam ali a idade de Rondônia com a idade da Embrapa. A Embrapa tem 50 anos e ela está aqui há Isso. mais de... A Embrapa está com 51, 52 anos, né? Fez agora, dias atrás, 50 anos. Isso. Ela tem 48 anos de Rondônia. Quer Isso. dizer, então, Eu até confundi ao dizer que estava há cerca de 40 anos. Na verdade, 30, né? né? Mas a importância da Embrapa para Rondônia, no desenvolvimento e na qualidade. Muito obrigado, Zé Nilton, e sempre que quiser, estamos de portas abertas, meu irmão. Muito obrigado à SIC TV, Obrigado. a você, Cleves, pela oportunidade de estar participando. Eu fico à disposição para outras oportunidades.